Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ângela. Eu tenho 2 meninos com autismo e nós temos a síndrome do X frágil, mas o nosso X é forte. Nesse vídeo, eu gostaria de falar para vocês sobre mim, sobre como o meu autismo me afetou como mãe em alguns momentos, tá? Não dá para falar tudo porque, né, já são muitos anos de maternidade, então não dá para falar sobre tudo. Mas eu vou falar um pouco aqui. Uma coisa que eu errei muito com meus filhos, eu não ensinava eles a falar. Não ensinava eles a falar. Eu não chegava e falava, filho, fala mamãe, filho, fala papai. Eu não era assim, gente. Eu não sabia como cuidar dos meus filhos direito, né? Eu sempre sonhei muito em ser mãe, né? Meu sonho era ser mãe quando eu era jovem. E aí eu tive o Igor. Nossa, eu amava, amo, né, meus meninos, né, de todo meu coração. Foi muito legal pra mim. Parecia que eu nasci sabendo, sabe, dar banho, essas coisas, sabe, quando, na maternidade lá. E conforme ele foi crescendo, minha irmã cuidou muito tempo dele pra mim trabalhar, né? Depois ele ficou ficando na creche. E eu lembro que ele não falava, né? E assim, a minha irmã ensinava ele a falar, mas eu não ensinava. Então, assim, eu chegava em casa, eu brincava com ele, mas em silêncio, gente. Porque eu não sabia o que fazer, sabe? Assim, e ninguém falava pra mim, Ângela, tem que falar com ele, tem que conversar com ele. Eu não conversava muito com ninguém, sabe? Assim. E eu falo bastante até, sabe? Só que eu não sabia, às vezes, como agir ali naquele momento, entendeu? Então, eu acabava não ensinando. Até que daí o tempo foi passando, ele demorou pra falar, e aí eu comecei a conversar com ele e a falar com ele, fazer. E aí a fono falou pra mim que eu tinha que falar as palavras pra ele repetir, né? Eu fui aprendendo isso com as terapias. E até eu ter o meu diagnóstico, gente, eu errei, pequei muito em muitas coisas, né? Uma coisa que eu não. Bom, quando eles eram pequenininhos, eu até abraçava muito eles, fazia carinho e tal. Mas depois de um tempo, eu não sei, eu tava acho que numa fase de depressão e eu não sabia que eu tinha, não estava me tratando naquele momento, eu não abraçava meus filhos, eu não me aproximava deles, eu só falava com eles meio de longe, assim, sabe? Foi numa daquelas fases que eu passei que eu via coisas, né? Então foi uma fase difícil para mim e eu acabava não sendo uma mãe presente o tempo todo, né? Assim, não era uma boa mãe. Eu ficava com medo de Iago fazer alguma coisa e ficava mais em cima do Iago, porque ele era fazer coisas perigosas, né? Eu nunca teve noção de perigo, então eu ficava sempre correndo mais atrás dele, né? E às vezes acabava deixando o Igor de lado. Então isso foi um grande defeito meu como mãe, um grande erro que eu cometi. E eu lembro que uma vez, uma professora do Igor, uma psicopedagoga, na verdade, né, que é onde ele faz tratamento, ela chegou e falou para mim, Ângela, você abraça o Igor? Porque ele chegou aqui e me deu um abraço, eu dei um abraço nele, ele parecia que estava sentindo tanta falta de um abraço, que ele estava tão assim, desesperado por um abraço, tão carente. Você tem abraçado seu filho? E aí, naquele momento, gente, foi tão importante para mim ela ter falado aquilo, que eu percebi que eu não dava tanta atenção para ele, sabe? Que eu tava errando muito como mãe nesse momento, que eu não dava atenção suficiente pro Igor. Que eu punha todas as minhas energias em cima do Iago e o Igor acabava ficando meio que de lado, sabe? E aí eu comecei a tentar conciliar melhor isso e colocar o Igor para participar comigo das coisas do Iago também, porque se não tinha outro jeito, então eu tinha que colocar eles próximos, né? E eu tentei melhorar, eu tenho tentado todos os dias melhorar como mãe. E aí eu falei, depois daquele dia, eu falei, agora eu vou abraçar meus filhos todos os dias. A partir de hoje, eu vou abraçar meus filhos todos os dias. Eu vou dizer para eles que eu amo eles todos os dias. E depois desse dia, eu comecei a fazer isso todos os dias. E, gente, melhorou muito o comportamento dele, muito o comportamento do Iago. E uma coisa assim, eu falo bom dia, falo boa noite, eu amo você. E às vezes, do nada, eles vêm e falam, mamãe, eu te amo, sabe? Isso pra mim é uma coisa assim que não tem preço que vai pagar, né? E eles só vão demonstrar carinho se a gente ensinar, porque o autista, ele geralmente ele não demonstra sentimentos. No caso dos meninos, eles não têm tão forte essa característica autista, né? E eles têm
eles demonstram carinho. Os meus filhos demonstram carinho. Mas eu percebo que nem o Iago mesmo, ele é mais na dele. Então, assim, ele não é muito assim, sabe? Ele é muito carinhoso, sabe? Mas para pessoas de fora mesmo, assim, para minha família, por exemplo, ele não chega nem perto. Então, e ele não consegue olhar nos olhos, né, das pessoas. Mas comigo eu falo, Iago, olha para mim. Aí ele olha para mim, entendeu? Então ele me abraça, beija, o Igor também. Às vezes o Iago ele tem uma coisa assim que se eu mudo o cabelo, por exemplo, eu vou lá faço luz, eu vou cortar o cabelo e eu chego em casa assim com o cabelo diferente, ele fica muito bravo, sabe? Porque tô diferente, alguma coisa diferente assim, mudou qualquer coisa, ele fica muito irritado, né? E mexe muito com o psicológico dele, né? Então às vezes eu tento explicar antes, né? Tento fazer tudo mostrar antes para ele, né? Se ele vai para um lugar novo, olha, hoje a gente vai em tal lugar, eu tento mostrar fotos, mostrar vídeos no celular para ele do lugar, entendeu? Mas demorou muito tempo para eu aprender essas coisas, sabe, gente? Então, essa questão do carinho, eu gostaria de falar com vocês que têm os filhos com autismo, que os filhos não falam nada, nenhuma palavra e não demonstram, né, coisa alguma. Eu queria incentivar você a abraçar o seu filho. Mesmo que ele não goste, tenta, não precisa você fazer isso o tempo todo. Tenta fazer isso quando ele dorme, sabe? Uma coisa que eu aprendi muito com. é, Sabe, gente, eu passei por uns momentos muito difíceis. Então, assim, eu tentei cultivar um pouco mais a minha espiritualidade, né? Então, eu busquei ajuda, né? E encontrei vídeos de pessoas aí que falam muito de desenvolvimento pessoal. E num dos vídeos, um psicólogo que eu assisti, eu não lembro quem é, vou tentar procurar depois, se eu achar, eu coloco aí no link, mas se eu não achar, eu não vou prometer para vocês. E esse psicólogo falou assim que quando a gente tem uma questão, por exemplo, com o filho, se você teve algum momento que você acha que você fez mal para ele e tal, que para você falar com ele enquanto ele dorme, para você pedir perdão para ele enquanto ele dorme. Se o seu filho não fala, para você falar com ele enquanto ele dorme. Se ele não te abraça, para você dar um abraço nele enquanto ele dorme. E que nem o Iago, eu comecei a fazer isso, porque o Iago, quando ele era bebê, eu tive uma rejeição com ele, né? Eu tive aquela depressão pós-parto e eu rejeitei o Iago. E eu me sentia muito culpada, por muito tempo eu me sentia culpada. E aí eu comecei a usar essa técnica, né, que esse psicólogo falou, e eu pedia perdão pro Iago durante a noite quando ele dormia. E eu falava, quando eu falava com ele, eu falava com a alma dele. Eu falava assim, quero falar com você, Iago, com a sua alma mesmo, com o seu interior. Quero que você me perdoe, porque eu agi assim com você. E explicava, né, a situação. E eu fiz isso, gente, por muitas noites. Por muitas noites. Eu acordava de madrugada e fazia. Eu nunca contei isso pra ninguém. Mas foi muito importante. Eu acho que foi mais importante pra mim do que pra ele. Não sei, pra ele pode até ter sido. Mas pra mim, gente, foi muito bom. Porque é aquele eu acabei me perdoando, sabe? Acho que de tanto eu falar com ele, eu acabei me perdoando, né? Porque às vezes a gente faz coisas que não deveria, ou a gente age de formas assim e a gente se sente culpado depois. E a gente precisa se perdoar pra gente seguir em frente, né? E essa foi uma maneira que eu encontrei. Então, assim, deixo com vocês aqui esse desabafo, falo pra vocês, se vocês estiverem passando por alguma coisa desse tipo, é, fale com ele enquanto ele dorme, né? Tente abraçar o seu filho enquanto ele dorme, sabe? Porque às vezes isso pode criar um vínculo com ele e ir melhorando, né? Aos poucos. E assim, gente, mesmo com tudo isso, o Iago ele é muito grudado comigo, muito, muito, muito. Eu lembro quando eu ia na terapia com ele, ele era bem pequenininho assim, com uns 2 aninhos, 3 aninhos. As pessoas falavam que o Iago ainda estava no cordão umbilical. Falava, Ângela, você tem que cortar esse cordão umbilical. E eu falava, mas como faço isso, gente? Como eu vou tirar essa ligação com meu filho? Não tem como. Eu tava nessa fase aí de me sentir culpada. Então eu queria mais perto ainda, sabe, comigo. Queria pedir perdão pra ele, queria que ele me perdoasse porque eu tinha rejeitado ele quando ele era bebê, entendeu? Então por muito tempo isso me prejudicou também e prejudicou ele, porque eu acabei como fala, tipo, quase sufocando ele com tanto amor, assim, sabe? Com medo, sabe? Não sei explicar, gente. Sei que aconteceu isso. Enfim,
Vamos ficando por aqui, eu vou encerrar esse vídeo agora. Eu agradeço muito pela presença de vocês. Peço que você deixe seu like. Peço que você coloque um comentário aí. E é isso aí, gente. Brigadão, tudo de bom pra vocês. E até o próximo.